Muito bom dia, minha família amada do coração! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muitíssimo bem e, como sempre, espero que a sua alma esteja com fome, com sede, que você esteja cheio de vontade, cheio de interesse, de conhecer mais de Deus. Nós estamos aqui hoje juntos com isso, para conhecer mais do nosso Pai do céu. Nós vamos ler juntinhos o Salmo 104, não sei se você está sabendo, nós estamos com uma playlist aqui no nosso canal, estamos lendo, vamos ler todos os salmos juntinhos, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreve agora, e também já clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, combinado? Antes da nossa leitura, vamos conversar, por quê? Nós temos um mundo hoje que fala que essa geração que a gente vive é a geração mais ansiosa de todos os tempos, que é a geração que mais toma remédio para depressão, que é a geração que está perdida, que é a geração que está com o coração frio, independente, distante de Deus, que está perdida na sua identidade. Isso é o que as pessoas falam. Nós não estamos aqui para afirmar essas palavras, afirmar esse discurso, não, porque nós sabemos o poder que tem nas nossas palavras, na nossa voz, por isso nós vamos profetizar que hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, as pessoas, as almas serão encontradas pelo bom pastor. Elas receberão perdão, remissão dos pecados, conversão, elas se arrependerão dos seus pecados, elas vão converter e elas vão receber o Espírito Santo de Deus. E nós vamos viver, nós vamos ser a geração avivada que vai viver o sonho de Deus, a geração avivada que vai viver o projeto original de Deus. Nós nascemos para viver com o nosso Pai do céu todos os nossos dias, em todos os nossos caminhos. Esse é o projeto original de Deus. Nós estamos aqui hoje juntos para a gente olhar para o nosso Pai do céu, para a face dele, de Deus grandioso. O nosso Pai do céu é o Deus grandioso, é o Criador de todas as coisas, é o seu Criador, é o meu Criador, é o Criador de tudo que os nossos olhos estão vendo. As coisas que sustentam aquilo que os nossos olhos estão vendo não são visíveis. Tudo nasce a partir do invisível, tudo nasceu a partir da palavra do nosso Pai do céu. Esse é o poder da palavra. O nosso Pai do céu disse: haja luz, e houve luz. Nós hoje estamos dizendo aqui juntos: que haja luz nas nossas vidas, na vida daqueles que amamos, na vida daqueles que temos dificuldade de amar, na vida dos nossos inimigos, que haja luz na nossa cidade, no nosso país e em todo o mundo, em toda a terra, que haja luz, que haja Jesus, que haja esse encontro com Jesus, um Jesus que se apresenta de forma pessoal. Um Pai grandioso que fez todas as coisas, e que ao mesmo tempo ele tem prazer de cuidar de cada um de nós. Ele tem prazer de viver com a gente, cada um dos nossos dias, em todos os nossos caminhos. O nosso Pai, ele tem prazer de nos orientar, ele tem prazer de nos prover. O nosso Pai tem prazer de nos amar, de nos abraçar, de nos curar, de nos perdoar, de nos sustentar, de nos renovar, de nos guiar. O nosso Pai tem prazer de ser o nosso melhor amigo. Ele nos envia o Espírito Santo para ser o nosso conselheiro, o nosso melhor amigo. O Senhor te envia agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo para caminhar contigo em todo o tempo, em todos os seus dias, para ser a sua melhor companhia. Nós estamos hoje aqui para conhecer juntos esse Pai, que é o Deus grandioso, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador de tudo que existe. Sabe, ele é tão grande, ele é tão grandioso, que a palavra vai dizer que se a gente juntar toda a água que existe no planeta Terra, perto de Deus, para ele é só uma gotinha. Para nós é toda a água que existe no planeta Terra. Mas para o nosso Pai do céu é só uma gotinha. Ele é grandioso.
Ele é poderoso, Ele é soberano, mas Ele está aqui hoje para nos ensinar princípios, para nos ajustar, nos alinhar, sabe? Para que a gente ande na vereda dele, no caminho dele, para que a gente viva a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, família. Nós precisamos entender, o nosso Pai do Céu quer viver com a gente, Ele tem prazer em cuidar de nós, Ele quer que a gente saiba. Ele quer que você saiba hoje que a sua resposta, aquilo que você busca, aquilo que você anseia, aquilo que você precisa, vem do céu, vem dele, vem do coração dele. Sabe, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. As pessoas, elas podem preparar o cavalo para o dia da batalha. Nós podemos preparar o cavalo para o dia da batalha, mas nós sabemos que a vitória vem do Senhor. Nós elevamos os nossos olhos aos montes e dizemos: de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do céu, do Criador do céu e da terra. O nosso socorro vem do Criador do céu, do Criador da terra. O nosso Criador, o nosso Deus grandioso é o nosso Pai. O nosso Pai que tem prazer em se revelar mais para nós, que tem prazer em se apresentar mais para nós, que tem prazer em caminhar todos os dias com a gente. Ele tem prazer de se importar com tudo que é importante para nós, de cada detalhe. Ele tem prazer de cuidar de cada detalhe. Ele tem prazer em fazer você ter certeza que você não está aqui por acaso. Que você foi escolhida, que o Senhor criou esse dia e Ele te atraiu, Ele te trouxe até aqui porque Ele quer falar com você, porque Ele quer se apresentar mais para você. O Senhor quer que você saiba que é filho, que é filha, que é amada, que é amado, que é escolhido. Antes da fundação do mundo, o Senhor tem um propósito, tem um plano para a sua vida. O Senhor nunca te deixou, Ele nunca vai te deixar. O Senhor está aqui hoje, então, para Ele se apresentar para a gente. Sabe como nós estávamos dizendo antes desse vídeo, né? A nossa geração era chamada de uma geração ansiosa, mas o Senhor hoje, Ele quer se apresentar para a gente e dizer: não se preocupa com nada. A partir de hoje, não se preocupa com mais nada. A partir de hoje, entrega seus caminhos, entrega seu coração, entrega suas preocupações, confia em mim, eu tô cuidando de tudo, eu tô cuidando de você, meus planos são maiores e melhores do que os seus. Hoje Ele quer nos ensinar a olhar para a criação dele. Jesus, Ele disse assim, ó: não andeis ansioso por nada. Olha só para os pássaros no céu. Eles não tecem, eles não trabalham, eles não semeiam, eles não guardam nos seus celeiros, eles não armazenam nos seus celeiros, mas ainda assim, o nosso Pai do céu tem prazer em cuidar deles. Olha só para as flores. As flores, elas não fazem nada para serem vestidas com tanta formosura. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu com tamanha formosura. O nosso Pai do céu cuida de nós. Jesus disse: não cuidará de vocês o nosso Pai do céu? Se Ele cuida das aves, se Ele cuida das flores, Ele não vai cuidar de você? Você precisa entender que você é importante. Você precisa entender que você é amada, é amado, é escolhido. O Senhor não abre mão de você, Ele não deixa você, Ele não abandona você em nenhum tempo, nenhum segundo. Ele está sempre presente para que você possa escutar a voz dEle. Sempre presente para que você possa ser guiado por Ele. Sempre presente para que você possa se sentir segura, amada, precioso, preciosa, única, incomparável. O Senhor está sempre presente. Então, sabe, essa é uma grande chave. Aliás, são duas que hoje a gente vai ouvir agora do nosso Pai do céu. A primeira é a gente usar o nosso tempo para apreciar. A gente usar o nosso tempo para apreciar a criação do nosso Pai do céu. As aves que estão voando no céu, as flores, as nuvens, as árvores, a chuva, o sol, as estrelas. Apreciar. Nós nascemos para viver essa vida abundante de apreciação, de desfrute. Nós falamos já disso, inclusive foi no nosso último vídeo, se eu não me engano, que nenhum dia vai ser computado se ele não for desfrutado. Então nós precisamos praticar o desfrute. Não praticar para contemplar as estrelas e dizer, nossa estrelas, eu te venero. Não!
Nossa, Sol, você é o meu ídolo, eu te venero. Não, não. Nossa, cãezinhos, animais de estimação, gatinhos, vocês são meus reis. Não, não. Mas é pra gente apreciar o nosso Pai do céu através da criação dele. É pra gente contemplar e conhecer mais o nosso Pai do céu através da criação dele. Salomão fazia o quê? Ele contemplava até as pequenas formiguinhas. E ele dizia, nossa, olha só como essa formiguinha é. Ela não tem chefe, ninguém tá mandando nela, não tem governador, não tem nada, mas ela não cessa de trabalhar, ela é diligente. Ela armazena no verão porque ela sabe que quando chegar o inverno não vai conseguir trabalhar, ela vai ter que ficar lá e ela precisa de um estoque, ela é inteligente. Por quê? Porque o Senhor colocou isso nela. E o Senhor está querendo nos ensinar através da criação dele. E o Senhor pode nos ensinar e se apresentar e se revelar através da criação dele. E o nosso Pai do céu, então, ele dá essa chave pra gente através dessa palavra de Jesus, quando ele disse, olha para as aves do céu, olha para as flores, olha, aprecia, contempla, para de se preocupar, para de ficar ansioso, você não precisa, você está sendo cuidado, você está sendo amado, sorria, você está sendo cuidado, você está sendo amado em todo tempo. Deus não perde o controle, em todo tempo Deus está no controle da sua vida, em todo tempo Ele está com você, em todo tempo Ele está vendo você, em todo tempo Ele está escutando você, em todo tempo. É Ele, família, é Ele, é dele que vem tudo que a gente precisa. Nós já vamos falar mais sobre isso. Mas antes, mais uma chave que o nosso Pai quer nos dar aqui hoje, que é a chave de um princípio que Ele quer que a gente viva. Qual é esse princípio? O princípio é: reconheça tudo o que eu faço. Reconheça tudo o que eu fiz. Reconheça que é bom. O nosso Pai do céu quer que a gente caminhe assim, reconhecendo, apreciando tudo que Ele já fez, tudo que Ele está fazendo, tudo que há de bom aqui. Semana passada, a gente teve uma reunião na empresa e eu estava falando sobre esse princípio, né? A gente estava lendo Gênesis 1 e a gente percebeu que o Senhor repetia aquela frase que dizia, e viu que era bom, né? A Bíblia repete essa frase várias vezes, e viu que era bom. Durante todos os dias que ele foi criando, o nosso Pai do céu foi criando a terra, e tudo que existe na terra, ele foi dizendo, foi reconhecendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então a gente entende que isso é um princípio que precisa ser aplicado. Então, uma multiplicadora lá da nossa empresa, ela disse assim, olha, mas a Bíblia também diz que o mundo já é do maligno. Sim, o mundo já é do maligno, porém, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, do que aquele que está no mundo. Então nós temos em nós o poder, a autoridade para dominar sobre o inimigo, sobre todo o mal. Nós temos o poder, a autoridade, a capacidade para que a gente reine sobre o mal. Ou seja, vai existir o mal? Vai existir um mal para cada dia? Vai, mas nós vamos reinar acima dele, nós vamos dominar, nós vamos governar acima de todo o mal, amém? Então nós vamos entender, ok, existe o mal, mas eu vou reinar, eu vou dominar, eu vou inclusive direcionar os meus olhos, direcionar o meu coração, a minha alma, a minha boca para aquilo que é bom. O final do Salmo 104 é quase que um pedido do salmista, que inclusive nós acreditamos que é Davi, que ele vai dizer, Pai, que a meditação do meu coração seja agradável a Ti. E hoje nós vamos começar a pedir isso para o nosso Pai do céu. Pai, nos ajude a ter uma meditação no nosso coração que seja agradável a Ti. Porque nós sabemos que o nosso Pai do céu, Ele nos ama incondicionalmente, mas nem tudo agrada o nosso Pai do céu. Então, hoje o nosso Pai do céu quer nos ensinar a ter uma meditação agradável a Ele. Em todo o tempo o nosso coração vai meditar, nós vamos ter pensamentos, nós vamos falar sobre aqui dentro de nós e com a nossa boca também, sobre aquilo que é agradável para o nosso Pai do céu. Então hoje o nosso Pai vai nos dar esse caminho,
tá? O Salmo 104 nos ensina esse caminho de ter um coração que tem uma meditação que é agradável a nosso Pai do céu. Então esse princípio precisa ser cumprido. É o princípio onde eu aprecio a criação, onde eu reconheço a grandiosidade do nosso Pai do céu, onde eu reconheço que Ele é o nosso Criador, onde eu reconheço que o nosso Pai do céu, Ele muda as estações. O nosso Pai do céu, Ele tem uma aliança com a gente. Uma aliança que não acaba, uma aliança inquebrável, e Ele muda as estações. O Salmo 104 também vai falar sobre isso. O nosso Pai do céu hoje está mudando a nossa estação. Olha, Ele vai fazer várias fases da lua, Ele vai fazer a lua se despedir, o sol chegar. Ele muda as estações e hoje o nosso Pai do céu, Ele está querendo nos dizer que chegou a hora de viver uma nova estação onde o nosso coração tem uma meditação que é agradável a Ele. Amém? Você crê nisso? Você crê que a partir de hoje, digita aqui, eu creio, a partir de hoje, nós vamos ter uma meditação no nosso coração que é agradável ao Senhor. E quando nós mudamos o nosso coração, quando nós recebemos esse amor, nosso coração se descongela. E quando nosso coração se descongela, o nosso coração pode ser limpo. E quando o nosso coração pode ser limpo, a gente pode alimentar o nosso coração daquilo que vem do nosso Pai do céu. Nós não estamos mais sozinhos, nós estamos aliançados, nós estamos conectados, nós somos dependentes do nosso Pai do céu. É isso que o nosso Pai do céu quer nos dizer aqui hoje. Nós nascemos para ser dependentes dele. Nós somos dependentes dele. Nós só precisamos reconhecer a nossa dependência dele. Nós somos dependentes, a Bíblia vai falar aqui no Salmo 104 que é dele que vem o crescimento. Se o Senhor não envia chuva, a semente não pode crescer. A árvore não pode se desenvolver, não pode gerar frutos. Se o Senhor não dá o crescimento, o animal não pode comer, o animal selvagem não pode comer. Se o Senhor não nos dá o crescimento, se o Senhor não nos dá o vigor, se o Senhor não nos dá a alegria, se o Senhor não nos dá o convencimento do pecado, da justiça, do juízo, se o Senhor não nos santifica, não nos separa, se o Senhor não faz, não vai acontecer. É dele que vem todas as coisas. É dele que vem todas as coisas. É isso que o nosso Pai do céu quer que a gente entenda com muita clareza. É dele que vem todas as coisas, ele é o nosso provedor. É dele que vem tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente deseja, é dele que vem o sonhar, é dele que vem o realizar. Ele é o nosso protetor, em vão vigia a sentinela se o Senhor não nos proteger, não adianta. Você pode ter riquezas, você pode ter uma conta bancária recheada, você pode ter seguranças, câmeras na sua casa, pode ter tudo neste mundo, mas se o Senhor não quiser, nada disso adianta. Por isso a gente precisa começar a olhar para o lugar certo. Aqui no Salmo 104, o salmista vai falar, olha, eu percebo os animais, eles contam com você. Eu percebo os animais, eles olham para você. Lembra que a gente estava falando dos pássaros? Os pássaros não estão preocupados em juntar, em trabalhar, sabe, eles não estão preocupados, as flores não estão, os peixes não estão. Eu não tô falando que você não deve fazer as coisas, tá? Você deve fazer as coisas, tem coisas que nós devemos fazer e que é uma honra, o trabalho é uma honra para nós. Mas a gente precisa entender que é do Senhor que vem a nossa capacidade, é do Senhor que vem os nossos dons, é do Senhor que vem os nossos talentos, é do Senhor que vem o nosso fôlego de vida. Salmo 104 vai reconhecer isso também. Se o Senhor quiser, Ele nos dá fôlego de vida, mas quando Ele não quer mais, Ele simplesmente retira o fôlego de vida. Por mais que se preocupe, quem pode acrescentar um único segundo à sua própria vida? Nós nascemos, então, para ter essa gratidão. Senhor, obrigada pelo fôlego de vida. Senhor, obrigada pela minha saúde. Obrigada pela santidade. Obrigada, Pai, por me guiar, obrigada pelo nosso relacionamento, obrigada pela nossa aliança, obrigada pelos pássaros, obrigada pelo céu, obrigada pelo vento, obrigada pelo sol, obrigada, Senhor. Obrigada pela nova estação, obrigada por depender de Ti, obrigada por poder
reconhecer que eu sou dependente de ti. Que maravilha ser dependente do nosso Pai do céu. Que maravilha ser dependente de um Deus que é grandioso, que é poderoso, que pode todas as coisas, que é soberano. Que alegria ser dependente do nosso Pai do céu. Que paz podemos sentir, que descanso podemos viver, né? Que confiança podemos ter se sabemos que somos amados pelo nosso Pai do céu e que Ele está no controle de tudo, ainda que algo não aconteça do nosso jeito ou no nosso tempo, nós podemos ter paz, nós podemos descansar, nós podemos crer, né? Que o Senhor, Ele tem planos maiores e melhores do que os nossos, que os propósitos dele são maiores do que os nossos sonhos, melhores do que os nossos sonhos. Que o Senhor sabe tudo o que faz. Mesmo quando a gente não entende, a gente pode descansar, a gente pode confiar, nós somos totalmente dependentes do nosso Pai do céu. Às vezes a gente pode se esquecer disso, sabe? Às vezes a gente pode normalizar as nossas capacidades, normalizar as coisas que a gente conquista, a gente pode achar que é sobre a gente, mas esse é um indício de que o homem vai cair. A independência é um indício de que o homem está prestes a cair. Nós somos totalmente dependentes do nosso Pai do céu. Nós só acordamos hoje porque Ele quis. Inclusive, hoje eu estava até ouvindo uma pregação e o Hernandes Dias Lopes, ele estava contando uma história que ele falou que, não sei, alguém tem o hábito de abrir o jornal todos os dias e pula as notícias da polícia, pula as notícias da economia, pula as notícias, sei lá, pula tudo, vai lá para aquela página da lista dos mortos e começa a ler, nome por nome, de cada morto, seja nome grande, seja nome pequeno, vai lendo e vai dando glória a Deus porque teu nome não tá ali. Eu acho que foi uma brincadeira, mas eu achei incrível, porque é o reconhecer, é o agradecer, é o celebrar o nosso fôlego de vida, a nossa respiração. Nós temos falado aqui alguns vídeos, né? O ser humano, ele é tão frágil, nós somos dependentes de um ar para nos manter de pé. Um ar que os nossos olhos não podem ver. Nós somos dependentes de Deus, que é Espírito, os nossos olhos não podem ver. E sabe, nós precisamos começar a valorizar e temer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é pura, que é genuína, que não passa, que é eterna, um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nome santo, o nome poderoso de Jesus, que está acima de tudo, que reina de geração em geração e para sempre. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Nunca vai passar, família. Sabe, o nosso Pai do céu hoje quer que a gente entenda então que chegou a hora de mudar de estação. De ter um coração que é dependente do Senhor, de ter um coração que medita na lei do Senhor, que reconhece a bondade do Senhor, que reconhece a grandeza do Senhor, que reconhece, sabe, e agradece porque sabe que tudo está vindo do Senhor. A alegria, o sustento, a força, a capacidade, a criatividade, os dons, os talentos, tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Tudo é meio para cooperar para o propósito que o Senhor designou para cada um de nós. Então hoje o nosso Pai do céu quer que a gente entenda isso com clareza. Lá em Apocalipse 22, vai dizer que são felizes aqueles que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida. Podem entrar na cidade pelas portas. Porém, os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam mentira, esses vão ficar de fora. Então hoje nós estamos aqui, família, para a gente pedir para o Senhor nos ajudar a ter esse coração que medita em palavras que são agradáveis ao Senhor. Hoje nós estamos aqui para pedir para o nosso Pai do céu, em nome de Jesus, que Ele nos ajude a viver esse princípio de desfrute, esse princípio de reconhecer e apreciar o Deus grandioso, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, reconhecer tudo que Ele já fez, tudo que Ele está fazendo, todas as bênçãos que estão aqui, tudo que há de bom, principalmente a presença dEle. Hoje nós estamos aqui para declarar que tudo aquilo que vem para
para destruir, será eliminado da face da terra, porque é assim que finaliza o Salmos 104, nós vamos ler agora, tá? O Salmo 104 fala assim, que os ímpios e os pecadores sejam eliminados da face da terra. Nós declaramos isso, nós não pedimos não, nós declaramos no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que os ímpios e os pecadores serão eliminados da face da terra, que tudo aquilo que vem para destruir vai ser eliminado da face da terra, porque nós vamos viver o reino, nós vamos trazer o reino, nós vamos viver como quem tem as vestes lavadas, como quem é perdoado, como quem é justificado, como quem tem poder, como quem tem autoridade, como quem é abençoado, é fértil, nasceu para viver uma vida abundante, fértil, frutífera em tudo, em todas as esferas, espírito, alma e corpo, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus e para a glória de Deus, porque tudo vem dele e tudo é para ele. E tudo vem dele, tudo volta para ele, e tudo vem dele, e tudo é para apontar para a glória dele, a honra é dele, a glória é dele. Amém? Então que nosso coração seja novo a partir de hoje. Que a partir de hoje você comece a praticar, a conversar com o Senhor e a conversar com as pessoas ao seu redor sobre isso que nós estamos falando aqui. Como o Senhor é bom, como Ele é grandioso, como Ele é poderoso, como Ele é soberano, como Ele é generoso, como Ele é um bom pai, como Ele é um pai generoso, como Ele é um pai que se importa, que cuida, que não nos deixa, que não nos abandona, como nós somos abençoados. Como é maravilhoso viver essa aliança, como é maravilhoso viver debaixo dessa graça, debaixo da palavra do Senhor, como é maravilhoso conhecer o nosso Pai do Céu, ser escolhido, ser amado, ser filho. Como é maravilhoso ter essa honra de poder falar do nosso Pai do Céu, de falar de Jesus. Como é maravilhoso essa responsabilidade que nós temos, esse chamado que nós temos, esse propósito, o maior propósito da nossa vida é viver com Deus e para Deus, ser as mãos, os pés, a boca, a mente, o coração do nosso Pai do Céu. Em todo o tempo, todos os nossos dias, em todos os nossos caminhos, em todos os lugares que a gente estiver. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então ler esses salmos maravilhosos. Bendiga o Senhor, a minha alma. Você percebe que o Salmo 103, ele acabou exatamente assim. Ele é quase que uma continuação, é quase que um irmão gêmeo do Salmo 103. Bendiga o Senhor, reconheça, isso é uma ordem para a alma. Alma, reconheça, agradeça ao Senhor. Reconheça, aprecie o Senhor, aprecie a grandeza, aprecie o poder e a soberania do Senhor, aprecie o cuidado do Senhor, aprecie o nosso Deus provedor, aprecie, porque Ele está nos permitindo acordar, levantar, viver, ter fôlego de vida nesse dia. Bendiga o Senhor, a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, está vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem, cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Firmaste a terra sobre os fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes, escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. E estabeleceste um limite para que não pudessem ultrapassar e jamais tornarão a cobrir a terra. Isso aqui é a aliança que o Senhor fez lá com Abraão. Não, Abraão não, foi com Noé. Foi com Noé quando ele disse que jamais as águas voltarão a cobrir novamente a terra.
Aqui o salmista está falando da aliança do Senhor com a gente. Estabeleceste um limite para que não pudessem mais ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes, e delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. É do Senhor que vem o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, o pão que sustenta o vigor. Aqui o salmista está falando de algo espiritual. A alegria vem do Senhor. O pão, a palavra do Senhor é o que nos sustenta. O óleo dele sobre a nossa cabeça, a unção dele, as palavras dele, a verdade dele sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, é o que faz o nosso rosto brilhar. Amém? É o que revela a bondade do Senhor em nós, na nossa vida e através da nossa vida. Continuando, as árvores do Senhor são bem regadas. Os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são refúgio para os coelhos. Ele faz a lua para marcar estações. Ele faz o sol, que sabe quando deve se pôr. Traz as trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles voltam a deitar-se nas suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Eis o mar imenso, vasto. Neles vivem inúmeras criaturas, seres vivos pequenos e grandes. Neles passam os navios e também o Leviatã que formaste para com ele brincar. Ele faz animais para brincar. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Os animais vivem assim, e nós nascemos para viver assim também. Dirigindo nosso olhar para o Senhor e esperando que Ele nos dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. O Senhor abre a sua mão e nos sacia de coisas boas. Mas quando o Senhor esconde o rosto, esses animais, eles entram em pânico. Quando o Senhor lhes retira o fôlego, eles morrem e voltam ao pó, nós também. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Quando o Senhor quer, ele sopra o fôlego e renova a face da terra. Mas quando o Senhor também quer, quando é chegada a hora, quando ele entende que é chegada a hora, ele retira o fôlego. O Senhor é soberano. Perdura para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Por toda a minha vida. Eu louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Louvem o Senhor. Família, esses salmos, ele é muito precioso e resumindo, o Senhor hoje quer nos dizer que nós nascemos para depender dele. Nós dependemos dele. Nós somos dependentes dele. Ele é o Deus grandioso, ele é o Criador,
É dele que vem todas as coisas, ele é o provedor, ele é o protetor, é ele que faz crescer, ele que dá pra gente o sustento, a força, o ânimo, o vigor, a alegria, a bondade, a santidade, a palavra, o que sustenta a nossa alma, o que sustenta o nosso corpo, o que nos sustenta espiritualmente. É dele que vem todas as coisas, ele é Deus soberano, ele dá o fôlego de vida e ele também tem poder, autoridade para retirar. Nós nascemos para ter esse reconhecimento. Nós nascemos para viver com esse reconhecimento. Nós nascemos para ter essa meditação no nosso coração, na nossa boca. Nós nascemos para viver reconhecendo o Senhor, a grandiosidade, o poder e principalmente a generosidade do nosso Pai do Céu, porque com tudo, com toda essa grandiosidade, com todo esse poder, com toda essa soberania, Ele escolhe. Ele escolhe enviar o que ele tem de mais precioso para nos resgatar. Ele escolhe viver com a gente todos os nossos dias. Ele escolhe se apresentar, se revelar para nós. Ele escolhe cuidar de nós em todo detalhe. Ele escolhe atender às nossas necessidades, nos dizer, né, que a gente não precisa se preocupar, que a gente não precisa ficar ansioso com nada, porque ele sabe daquilo que a gente precisa. Ele escolhe não só atender às nossas necessidades, mas ele é tão generoso que ele atende os desejos do nosso coração. É dele que vem os desejos do nosso coração. É dele que vem o sonhar, é dele que vem o realizar, é ele, é tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele. E nós precisamos nos alegrar nele. Nós precisamos entender que tudo tá nele, que tudo vem dele, que a resposta vem dele, que é ele, é para ele, é por ele. Nós só precisamos nos alegrar. Nós só precisamos reconhecer, nós só precisamos confiar, nós só precisamos descansar, nós só precisamos louvar esse Deus maravilhoso, esse Pai maravilhoso, bondoso, misericordioso, perdoador, poderoso, soberano, sobre o céu, sobre a terra, para sempre, para todos sempre, por todas as gerações. Amém? E assim nós viveremos com Ele para sempre. Desde agora e para todo sempre, viveremos assim, apreciando, reconhecendo, encantados, celebrando a santidade, a bondade, quem Ele é. Amém? Amém, família. Deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual foi a chave mais preciosa que o Senhor falou com você, o que Ele falou ao seu coração, o que tocou o seu coração, me deixa saber. E também compartilha esse vídeo com pessoas que você ama, com pessoas que você tem dificuldade de amar, com todas as pessoas que o Senhor vai colocar agora no seu coração, tá bom? Ama a sua vida, obrigada pela sua vida, pela sua presença, por estar aqui com você, por estar aqui comigo, por caminhar junto com você. Um abraço apertado, com muito amor, com muito carinho e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau!